Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Por que as entidades na Umbanda fumam? Existe uma polêmica em torno desse tema. Algumas pessoas acham que é errado, que é materialidade. Outros explicam de forma mais contundente o que significa. Hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês da nossa vivência aqui do terreiro, da casa de Tupinambá, o que a gente ouve das próprias entidades de qual é, de fato, a função do fumo. Então, vem comigo, depois da vinheta. Tem um ponto na Umbanda que diz assim: vovô cochila, seu cachimbo cai no chão. Vovô cochila, seu cachimbo cai no chão. É no sopro da fumaça que seus inimigos vão. É no sopro da fumaça que seus inimigos vão. Isso é um ponto de preto velho, né? Até em homenagem aos pretos velhos. Eu tenho aqui, ó, uma vozinha que eu coloquei, né? Uma preta velha de fundo para a gente se inspirar um pouco e compreender o que de fato o fumo traz para o processo ritualístico da Umbanda, né? Primeiro a gente precisa entender várias coisas para que a gente compreenda de forma mais profunda qual é a utilidade do fumo nos ritos religiosos. A depender do lugar que você parte, você vai ter uma visão sobre isso, né? Se você é uma pessoa que é fumante e naturalmente tem o hábito de fumar, talvez isso não te incomode. Mas já se você é uma pessoa que tem valores mais de que cigarro é uma coisa que faz mal, de que cigarro não é positivo usar, a gente começa então a já ter um olhar preconceituoso diante de uma religião. De repente você vai no rito de Umbanda, tem lá o preto velho fumando cachimbo, o caboclo fumando charuto, né, os exus fumando cigarro, e de repente você pode ter uma visão de que isso não é positivo. Então vamos primeiro entender esses diferentes pontos de vista para depois a gente entender de fato, de forma ritualística, o que acontece na Umbanda. Mas antes de tudo, já dá um joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, toca o sininho para receber todas as notificações, que semanalmente a gente está sempre postando vídeos novos aqui no canal, tá certo? Se você não me conhece, eu sou Carol Bandeira e seja muito bem-vindo ao canal da Tribo de Luz, onde todas as tribos se encontram. Então vamos lá, vamos primeiro entender algumas visões sobre o cigarro. O cigarro, ao longo do tempo, ele teve uma visão diferente, né? Logo quando o cigarro foi lançado, Hollywood colocou fortemente o cigarro como sendo algo chique, algo legal, e teve um período aí da década de 50, 60, 70, aonde fumar parecia uma coisa chique. Todos os filmes de Hollywood tinham alguém com cigarro na boca. Naturalmente que isso foi a indústria que fez para que o cigarro se tornasse popular e se tornou, e muita gente se tornou muito viciada no cigarro. E aí o tempo passou e hoje o Ministério da Saúde obrigou aos fabricantes de cigarro colocar na caixa do cigarro que o cigarro faz mal, dá câncer, enfim, causa uma série de doenças. E aí então agora, sobretudo com a proibição de fumar em lugares fechados, o cigarro se tornou uma coisa, entre aspas, negativa. Sempre foi negativo, só que antes tinha uma função social bonita, as pessoas achavam chique, achavam legal, até verem que muitas pessoas estavam morrendo com cânceres, né? Enfim, problemas advindos do uso do tabaco. E aí, justamente por ter essa visão de que o tabaco é algo que faz mal ao nosso corpo, as pessoas questionam como que entidades de luz podem então estar usando o tabaco. E aí a gente vai agora para o uso ritualístico do tabaco na Umbanda, para a gente compreender um pouco qual é a função do tabaco na Umbanda, né? As entidades de Umbanda, elas usam energias para estar conduzindo todos os rituais. Dentro da Umbanda nós temos uma série de elementos ritualísticos, né? Então assim, o tabaco é um dos elementos magísticos, mas a gente trabalha com fumo, a gente trabalha com defumação, a gente trabalha com elementos como alfazema, água de flor, né? Uma série de elementos que você pode usar, o próprio incenso, elementos como o fogo através tanto dos rituais de fogo quanto das velas acesas, as velas coloridas que estão emitindo diferentes vibrações. Ou seja, o primeiro ponto de partida é você entender que a Umbanda é uma religião ritualística e, portanto, magística. Ela vai trabalhar com elementos magísticos para que a gente possa estar atuando de forma espiritual.
O tabaco, ele tem uma função muito especial, diferente dos outros elementos, porque ele tem a capacidade de entrar no corpo do médium, né? No caso, na boca. Uma coisa importante de se entender é que as entidades, elas não tragam, é muito interessante isso. Mesmo aquelas pessoas que são fumantes, no meu caso, por exemplo, que sou ex-fumante, mesmo eu sabendo tragar, mesmo eu tendo a tranquilidade de saber tragar, quando a entidade está em terra, ela puxa o cigarro e ela não traga. Ela prende essa fumaça na boca e no momento em que ela está prendendo a fumaça na boca, o que é que está acontecendo? Passa a haver uma magnetização do corpo do médium e da vibração da entidade que está em contato com o nosso campo energético espiritual. Então, nesse momento, existe ali um acoplamento energético, aonde a fumaça ela passa a ser um instrumento de condução de uma energia. Né? Então, de fato, a fumaça ela é um condutor, e aí até por isso que tem esse pontinho de preto velho que diz, é no sopro da fumaça que seus inimigos vão, né? Aonde a fumaça ela sai do corpo do médium, magnetizada ali com o campo espiritual do médium, junto com a frequência que a entidade colocou, seja esse fumo qual for a natureza, naturalmente que cada fumo ele vai ter uma determinada frequência, por isso que é comum que, por exemplo, um determinado espírito ele goste de fumar determinado tipo de cigarro, né, ou determinado tipo de fumo, que é diferente. Então, por exemplo, os Exus aqui, depende, mas eu incorporo determinados Exus que só fumam cigarro comum. E já o caboclo, por exemplo, ele não quer fumar cigarro, ele só quer fumar um charuto, né? Então, tudo isso tem a ver com a frequência do fumo, tem a ver ali com o campo eletromagnético que o fumo gera, em sintonia com o trabalho magístico que as entidades vão fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir é a ideia de que as entidades elas são inferiores e de que elas precisam dos elementos, no caso do cigarro, para trabalhar. Isso, na verdade, é uma visão extremamente preconceituosa que vem de outras religiões, né? Como eu já disse para vocês, eu fui espírita por 10 anos e a gente aprende dentro da lei do kardecismo que a gente não deve utilizar cigarros, bebida, nada disso, porque é como se fossem coisas inferiores. Isso é uma visão que está correta dentro do ponto de vista kardecista. A gente não pode misturar as bolas, a gente precisa entender que cada religião tem o seu fundamento. E a Umbanda, apesar de ser uma religião mediúnica, assim como o Espiritismo, é uma religião diferente, do mesmo jeito que o Candomblé é uma religião mediúnica, mas que também é diferente. A gente precisa ter essa clareza, né? A mediunidade é um dom natural que se expressa através de qualquer pessoa e em diferentes religiões. Então, assim, ela não é uma propriedade do Espiritismo. E ela se manifesta a partir de diferentes frequências. A Umbanda ela vai trabalhar de forma magística, com um trabalho específico. Em algum momento aqui no canal, acho que eu já citei, não me lembro qual vídeo, um pouco da diferença entre Umbanda e Espiritismo, né? A gente precisa entender que cada um trabalha com uma frequência. Eu costumo dizer o seguinte, quando você está com uma dor, você pode marcar um médico clínico e aí vai demorar um pouco para esse médico te atender e esse médico vai passar talvez um tratamento para você com algumas medicações para que você possa, a partir de um longo de 3 semanas ou determinado tempo, você se recuperar daquele problema que foi apresentado ali. Isso eu gosto de comparar com o Espiritismo, né? O Espiritismo é um tratamento que ele te dá que tem uma forma de trabalhar que é mais ou menos assim, você programa, você faz as sessões de desobsessão, você faz o atendimento fraterno. Já a Umbanda, ela trabalha no que eu chamo do pronto atendimento. É aquela situação do médico aonde você chegou com uma fratura exposta e não dá tempo de perguntar qual é a medicação que você vai tomar. Tem que imediatamente te dar um remédio na veia, porque senão você não está suportando a dor e você precisa já ser suturado e precisa estancar aquele sangue, senão você vai morrer de hemorragia. Então, assim, a Umbanda, ela tem essa característica de trabalhar de forma muito intensa nesses casos, muitas vezes até que outras religiões não conseguiram resolver. Quantas pessoas chegam na Umbanda e falam assim, olha, já rezei na igreja, já passei em A, em B e C, já passei no centro tal, e não resolveu. Muitas vezes até os próprios centros espíritas indicam, venha para Umbanda, vá para Umbanda, porque seu trabalho, como eles dizem, entre aspas, é mais pesado, né? E o que é esse mais pesado? Na verdade, é a força da magia. A Umbanda, ela vai trabalhar com a magia, ela vai trabalhar com esses elementos magísticos. E esses elementos magísticos,
característicos, eles têm o poder de gerar campos eletromagnéticos que potencializam a realização do trabalho. Então, se eu posso impor as minhas mãos e a partir do meu campo eletromagnético eu posso emanar essa vibração para você, isso é o que a gente vai chamar de passe magnético. A partir do momento em que eu tenho um espírito do meu lado e que eu me coloco magneticamente para fazer isso, e esse espírito vem me auxiliar, eu agora tenho duas potências. Eu tenho o meu campo magnético, mais o campo espiritual que vem através de mim se manifestar. Se eu pego isso e ainda por cima uso elementos junto com essa operação, então o espírito puxa a fumaça do cigarro, detém essa fumaça no campo do médio, né, no corpo do médio, na boca, no caso, potencializa isso e coloca isso em direção àquele que está sendo trabalhado. Então você tem agora uma força tripla. Você tem a força do campo do próprio médium, junto com a força do espírito, junto com um elemento condutor que vai fazer o quê? Vai fazer a quebra de miasmas, que é aquela poeirinha que eu costumo dizer, aquele óleo que fica grudado na nossa aura, né, de forma metaforicamente falando, aonde os campos eles ficam grudados com energias deletérias, com energias ruins. E aí a fumaça, ela bate naquele campo e ela tem o poder de dissolver. Então a gente precisa compreender que a Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. E tudo que é feito na Umbanda tem um porquê. E se você não entende o porquê, não critique. Pergunte, procure de fato se informar e compreender. Essas explicações que eu estou dando para vocês, eu não li em nenhum livro, eu ouvi exatamente dos nossos guias aqui no terreiro, por isso que eu sempre falo que aqui a gente está compartilhando o nosso ponto de vista, porque é sempre os meus aprendizados a partir do que a gente ouve muito dos guias aqui no terreiro. Para quem não sabe, eu sou dirigente do Templo Casa de Tupinambá e uma das características do nosso templo aqui é ser um templo escola. Nós despendemos bastante tempo conversando com as entidades, ouvindo delas, perguntando, né? A gente tem às vezes giras só de perguntas para que a gente possa compreender o mundo espiritual, não apenas do que a gente acha, mas de fato trazendo o ponto de vista das entidades, né? Aqui o dirigente é Caboclo Tupinambá e o dirigente de esquerda é o senhor Tata Caveira. É mais ou menos por aí que a gente tem aprendido com as entidades que de fato o fumo ele tem essa função. Não confunda isso com aquela pessoa que é fumante natural e se eventualmente a pessoa já tem o vício do tabaco e ela está fumando e tragando, não é a entidade que está tragando, mas é a própria pessoa, tá certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se fez sentido para você, dá um joinha, toca o sininho aqui para receber as nossas atualizações e compartilha com seus amigos, que certamente esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. E quando você faz o seu comentário aqui embaixo e compartilha, você também nos ajuda a expandir ainda mais essa mensagem, esclarecendo e trazendo luz no caminho de mais pessoas, tá certo? Gratidão imensa, até o próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!